Oi, sou a professora Sidneia, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de História. Quando os europeus chegaram à América no final do século XV, estima-se que 50 milhões de pessoas vivessem no continente, distribuídas em sociedades muito diversas. Essas sociedades possuíam diferentes formas de organização social, política e econômica. 3 povos se destacaram por terem ocupado extensos territórios, organizado sociedades agrárias sofisticadas e criado grandes cidades: os maias, os astecas e os incas. A partir do século IX a.C., os maias ocuparam a região onde hoje ficam o sul do México, a Guatemala, Belize, parte de El Salvador e parte de Honduras. Eles viviam em cidades-estado. Cada cidade era governada por um chefe com poder hereditário que exercia funções políticas e religiosas, auxiliado por membros da elite como sacerdotes, líderes locais e guerreiros. A maioria da população era composta de camponeses, já que a agricultura formava a base da economia e o principal produto cultivado era o milho. Os maias desenvolveram diversos conhecimentos científicos, além de uma escrita que combinava ideogramas e símbolos fonéticos. Eles ainda criaram um símbolo para representar o número 0 e o utilizavam nos cálculos matemáticos. Também estudavam o movimento do Sol, da Lua e de alguns planetas, bem como os eclipses solares e lunares. Graças a esses conhecimentos, elaboraram calendários que ajudavam a identificar as melhores épocas para a agricultura. Já a civilização asteca começou a se formar no século XII. 2 séculos mais tarde, eles fundaram a cidade de Tenochtitlan, onde hoje se localiza a Cidade do México. Eles viviam sob uma espécie de monarquia em que a sociedade era dominada por uma nobreza composta de sacerdotes, altos funcionários do Estado e chefes militares. A guerra era uma das atividades centrais dos astecas. Por meio dela, eles conquistavam outros povos, obrigando-os a pagar tributos e a reconhecer sua autoridade política e militar. O lucro gerado por esses tributos permitiu que os astecas transformassem Tenochtitlan em uma grande cidade com canais, praças, templos e palácios. Com a expansão, eles sofreram influência de outros povos. É de origem maia, por exemplo, o calendário solar desenvolvido pelos astecas. Na base da economia asteca estava a agricultura, com o cultivo de milho, feijão, pimenta, abóbora, cacau e algodão, além de flores e hortaliças. Outro grande império foi o Inca, que chegou a reunir 12 milhões de súditos em uma área que compreendia partes dos atuais territórios do Equador, do Peru, da Bolívia, do Chile e da Argentina. Os Incas eram formados por diversas etnias, com predomínio da Quichua, que no século XV já dominava a região de Cusco, no Peru. A partir daí, essa etnia se expandiu e passou a dominar outros povos, controlando-os com a ajuda do exército e unificando as terras conquistadas com uma rede de estradas. O poder político do império era transmitido de forma hereditária e também tinha caráter religioso, já que o governante era considerado descendente direto do Sol, sendo adorado como um deus. Embora não conhecessem a escrita, os incas desenvolveram conhecimentos de astronomia e técnicas de irrigação e plantio. Sua principal atividade econômica era a agricultura, com o cultivo de produtos como milho, feijão e batata. Muitos aspectos dessas 3 civilizações pré-colombianas se perderam na história ou foram destruídos com a chegada dos europeus. No entanto, com o tempo, a cultura desses povos passou a ser valorizada e preservada, permanecendo hoje em museus e sítios arqueológicos frequentados regularmente por uma grande quantidade de pessoas.
Dando continuidade ao vídeo e à lição que nós vimos na semana passada, nós vamos fazer a correção da página 32 dos calendários maias. Embaixo da foto está escrito assim: Observatório Maia, construído em 906 no atual México. A observação dos astros servia de base para a criação do calendário. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que os maias criavam seu calendário observando a posição dos astros, tá? Então, seria mais ou menos essa a resposta que vocês deveriam ter colocado nesta questão. Já na página 33, fala sobre dois povos, sobre dois calendários também, o calendário sagrado e o calendário Raabe. E qual a diferença entre os dois calendários? A diferença está na divisão, né? Porque o Raabe a gente vê que ele tinha 18 partes, digamos assim, e o calendário sagrado 13. E em relação também aos dias, no calendário sagrado tinha 260 dias e no Raabe 365. Lá na página 37, nós temos os calendários indígenas brasileiros, né? Então, nós temos dois povos. Primeira pergunta, lá na página 34, como esse povo conseguia reconhecer o início do verão? De acordo com o texto, eles reconheciam que era início do verão quando as águas dos rios estavam mais baixas. E como reconhecia o fim do verão? Eles reconheciam que era fim do verão, porque no final da tarde sempre chovia e esfriava. Quais atividades os povos indígenas costumavam fazer no verão? Pescar e andar no mato. Já lá na página 35, vocês deveriam ter feito o desenho, né, representando os eventos que marcam o calendário Suiá. E nesta semana, nós faremos apenas duas páginas, a 42 e a 43. Na 42 tem um texto sobre o antigo Museu do Índio. Tá? Então, vocês vão ler e responder a questão. De acordo com o senhor José Carlos Levino, por que a antiga sede do Museu do Índio não deve ser demolida? Lá no texto diz: o atual diretor do Museu do Índio, José Carlos Levino, lamenta a proposta de derrubada da antiga sede. O prédio em si é uma referência, sim, para a cidade. A população, por muitos anos, reconheceu naquele lugar o Museu do Índio, até hoje, aliás. E perder referências é muito ruim. Por outro lado, não adianta manter e não preservar. Temos que pensar em como iluminar nossas referências, reflete. Então, neste trechinho, a gente consegue ver o porquê ele é contra a derrubada, né, da construção. Lá na página 43, vocês vão ler também, aborda história e cultura de povos indígenas do Rio de Janeiro e responder a questão A, qual era o objetivo dessa exposição, e a B, qual é a origem do termo carioca, pelo qual são conhecidos os moradores do Rio de Janeiro. Não apenas pelos nomes, mas fundamentalmente pela cultura e história do Rio de Janeiro, podemos afirmar que grande parte do ser carioca é inseparável de sua herança indígena. O próprio termo carioca advém da aldeia Tupinambá Carioca, localizada aos pés do que hoje é o bairro Outeiro da Glória. Essa presença, contudo, não é amplamente visível nem reconhecida. A história indígena do Rio de Janeiro ainda se mantém encoberta. Assim, está silenciada a presença dos povos indígenas e sua enorme contribuição à nossa vida cotidiana e à nossa capacidade de imaginar o futuro, afirmam os organizadores da mostra, Sandra Benites, José Ribamar Bessa, Pablo Lafuente e Clarissa Diniz. Tá bom? Bom estudo para vocês. Beijo.